Olá, como você já me conhece, sou Josimar Lira, advogado com atuação em defesa das empresas. No vídeo 1, nós frisamos sobre a importância de documentar tudo com o empregado e sobre os perigos das horas extras. No vídeo 2, falamos sobre a questão do dano moral e algumas variantes. Chegamos à penúltima apresentação da nossa série e hoje eu vou falar sobre o que pode gerar grande economia para a sua empresa. Vamos falar sobre a contratação de empregado, suas formas mais comuns e quais indico de acordo com a lei, para que você economize de acordo com a sua atividade. Infelizmente, nesse aspecto, as empresas brasileiras de todos os tamanhos e segmentos cometem grandes erros. Normalmente, vejo que as empresas imaginam a contratação de empregados em apenas duas opções. Ou este é empregado registrado, ou possui qualquer outra forma sem registro, contrato ou anotação. No caso do contrato formal de trabalho, que normalmente é feito por tempo indeterminado, esse está de acordo com a lei. Ele garante ao trabalhador a cobertura previdenciária e evita problemas para a empresa, em caso de morte desse. Só que esse contrato não é necessário para todas as atividades desenvolvidas pela sua empresa. Sobre isso eu falarei mais adiante. No caso de contratação informal, a empresa tenta buscar formas alternativas para evitar pagar elevados encargos trabalhistas. Geralmente são feitos sem nem ao menos ter contrato escrito. Esta é a forma mais perigosa de contratação, pois se o trabalhador tiver todos os requisitos para ser considerado empregado, este pode buscar posteriormente o reconhecimento do vínculo de emprego na justiça. Nesse caso, sua empresa será condenada a pagar todos aqueles mesmos encargos que não quis pagar, ainda com juros e pesadas multas. E isso não é o pior. Como mencionei sobre o contrato formal de trabalho, o maior risco para a sua empresa ocorre se esse empregado tiver um acidente grave, que o incapacite, ou infelizmente faleça, por qualquer motivo, ligado ao trabalho ou não. Como ele estava sem cobertura previdenciária, adivinhe quem irá arcar com o custo vitalício de uma pensão, para o empregado se estiver vivo ou para a sua família se estiver morto. Sim, infelizmente é a sua empresa. Nesse caso, as ações e os pedidos são milionários, porque consideram a expectativa de vida até a aposentadoria do empregado. Imagine então se esse possuir cerca de 25 anos, um bom salário, for casado e com filho. Perceba que a conta pode ficar muito cara. Então, para evitar esse tipo de problema, vou agora explicar de forma prática e objetiva como você pode evitar essa situação e quais os tipos de contrato admitidos no direito do trabalho. Primeiramente, convém explicar o que é empregado de acordo com os requisitos trazidos na lei. Basicamente, empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, com subordinação e recebendo salário. A pessoa deve ter todos os 4 requisitos para ser considerado empregado. De início, já podemos diferenciar o empregado do trabalhador autônomo. Como o próprio nome diz, se um trabalhador possui autonomia sobre o seu trabalho, inclusive de horário, ele não é um empregado. Muito cuidado, que nem todas as atividades podem ser realizadas por autônomo, o que será analisado mais à frente nesse vídeo. Vamos agora esclarecer a questão de quem realmente deve ser considerado empregado e qual o tipo de contrato que você pode utilizar de acordo com a sua atividade. Como já mencionei antes, equivocadamente, a maioria dos empresários só utiliza uma modalidade de contrato, que é aquela por tempo indeterminado. O problema é que tal modalidade dificulta o andamento dos negócios da empresa, porque no ato da demissão é necessário pagar uma pesada multa de 50% do FGTS, sendo 40% para o empregado e, infelizmente, os outros 10% para o governo. Além disso, você deverá pagar adicionalmente 1 mês de salário do trabalhador a título de aviso prévio, acrescido com as últimas alterações legislativas de 3 dias para cada ano de serviço desde o primeiro ano. Perceba que se este trabalhador estava
em um contrato por tempo indeterminado, ele não sabia quando iria ficar desempregado. Logo, a lei criou tais multas para a rescisão dessa modalidade de contrato. Nesse caso, mais uma vez, temos de falar da importância do planejamento das atividades empresariais. Vou dar um exemplo. Imagine uma grande construtora, indústria ou mesmo uma empresa do comércio em geral, que passa por picos de grande atividade em diversos períodos. Normalmente, essas empresas sabem os períodos onde haverá uma necessidade de aumento de mão de obra, ou ainda, essa necessidade pode ocorrer de repente. Nesses casos, a modalidade tradicional de contrato de trabalho fará você suportar um ônus desnecessário. Então, vamos falar do contrato de trabalho por tempo determinado. Eu vou explicar. Imagine que sua empresa está dentro de uma dessas três atividades. Você, de repente, começa a perceber excesso de serviço, seja porque uma grande obra se aproxima ou porque uma determinada data comemorativa ou até uma época do ano aumenta momentaneamente o nível da sua atividade. É muito simples. Basta você verificar quantos empregados precisa contratar. Faça pelo menos a metade dessas contratações por tempo determinado, coincidindo o término desse contrato com o fim do período de grande atividade. Se ao término desse pico de trabalho o nível se manter, você terá duas alternativas: ou renovar o contrato por tempo determinado, por igual período, ou ainda transformar este contrato em um contrato por tempo indeterminado. Agora, se após o período de grande atividade tudo voltar ao normal, você poderá demitir esses empregados simplesmente pelo término do contrato e economizará muito por não ter que pagar aviso prévio e a multa do FGTS. Existem ainda atividades que são normalmente transitórias. Logo, a existência de um contrato por tempo indeterminado não se justifica. Eu vou exemplificar. Por exemplo, se a sua empresa trabalha na construção civil, feiras ou eventos, basta que o tempo de contrato dos empregados seja aquele da duração do evento, no caso, a obra, a feira ou o evento. No caso ainda da construção civil, novamente o empresário tende a ganhar muito com planejamento prévio. Imagine agora uma grande obra, onde há fluxo de centenas de trabalhadores. Se todas, ou pelo menos a metade dessas pessoas pudessem ser contratadas somente pelo prazo da obra. Imagine a economia gerada nesse planejamento. Agora preste atenção, muito cuidado, pois este contrato traz excelentes vantagens para quem planeja. Contudo, se for mal utilizado, pode acarretar o pagamento de indenizações específicas se houver rescisão antecipada. Portanto, sempre faça isso sob a supervisão de um especialista do direito. Falaremos agora das pessoas que trabalham para a sua empresa, mas não podem ser consideradas empregadas. Por tudo que já vimos, podemos concluir que se uma pessoa trabalha para a sua empresa habitualmente ou não eventualmente, sem subordinação ou com subordinação reduzida, mas recebendo salário, essa pessoa não é empregada. Vamos exemplificar. Vejo normalmente essa situação em profissionais atuantes no campo da beleza ou saúde, tais como cabeleireiros, manicures, fisioterapeutas, dentistas, médicos, pois alguns desses profissionais podem receber não um salário, mas sim um grande percentual pago pelo cliente da clínica ou empresa, e geralmente é de 50% do valor pago pelo cliente. Percebam que se trata não de uma relação de emprego, mas de uma verdadeira parceria. Igual pensamento temos no caso do representante comercial, que trabalha normalmente em sua casa ou escritório, efetuando para a representada o andamento de pedidos de venda, recebendo somente uma comissão ou às vezes também uma pequena ajuda de custo. Conforme eu te falei, desde o primeiro vídeo, sempre ajuste e combine tudo de modo escrito, especialmente nos casos que acabei de citar. No caso do representante comercial, muito cuidado. Devem ser feitos tipos específicos de contrato ou ainda registros específicos em órgãos de classe. Também tome muito cuidado, pois a falta do cumprimento desses requisitos pode causar exatamente o efeito contrário. Essa relação seria entendida como uma relação de emprego feita de modo tácito. Portanto, sempre converse com o advogado quando e como usar cada modalidade desses contratos e nunca de modo verbal, sempre
escrito. Preste bastante atenção no trato com qualquer prestador de serviço autônomo, pois se você der a ele ordens, controlar de alguma forma o seu trabalho, ou mesmo o horário dele, ele se torna seu empregado, ok? No caso de contratação por empresa terceirizada, que parece ser muito simples, toma cuidado. Sempre é preciso que um profissional do direito avalie se essa possibilidade é viável e permitida para a sua atividade. Ele verificará se essa contratação é lícita ou não, já que envolve questões mais complexas, como se aquele empregado exercerá atividade meio ou atividade fim da sua empresa, bem como se está ligada ou não a essa atividade principal. Também quero lembrar que tal contratação deverá ser precedida de cuidados especiais antes, durante e após a implantação da terceirização, tanto da parte do tomador do serviço quanto da parte da empresa terceirizada. Bem, amigos, chegamos ao final do nosso terceiro vídeo. Eu estou muito feliz com o impacto positivo que esse projeto tem causado em empresários de todo o país. Gostaria de lembrar que estou à sua disposição para sanar eventuais dúvidas. Basta você responder o e-mail que veio junto com o link desse vídeo. No último vídeo, eu vou te deixar bem claro que nem tudo está perdido. Apesar da Justiça do Trabalho ter sido criada para amparar o trabalhador, a empresa tem seus direitos. Vou falar sobre seus principais direitos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.